Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma alegria, mais uma vez, dia 5 de setembro, de 2021. Nós somos do Núcleo de Convivência Cristã. Estamos aqui em São Caetano do Sul e estamos aqui para transmitir uma mensagem para vocês. A nossa mensagem é uma continuação da semana passada. Escolha um mestre para seguir. É a segunda parte. E essa mensagem ela está baseada numa mensagem do pregador Charles Haddon Spurgeon. Essa mensagem tem aproximadamente 130 anos, fazem da morte do pregador do Spurgeon. E foi tirado desse livro, que eu tenho aqui a capa, você pode ver, pode adquirir, que tem muitas, é uma coletânea das mensagens feita por esse homem, que foi naquela época pessoas escreveram, estiveram nos seus cultos, nas ministrações, normalmente eram de manhã, e elas anotaram, escreveram essas mensagens que foram juntadas e tem essa obra coletânea das mensagens do Spurgeon, chamado carinhosamente dos príncipes dos pregadores. Primeiro temos aqui o texto de Lucas 6,40, de Jesus, Lucas 6,40, ele diz... O Wilson vai fazer a leitura para nós. Hoje vamos ter o Wilson fazendo a leitura. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Lucas 6,40. Então, aqui, o discípulo, logicamente, não está acima. Mas, ó que boa notícia. Todo aquele que for bem instruído, e essa aqui é a nossa função, nós estamos aqui para te ajudar, para que você possa, você que é ouvinte, você que acompanha as nossas mensagens, tantas pessoas acompanham nossas mensagens, alguns em hospitais, internados essa semana, recebi uma mensagem de alguém que está no hospital e diz que acompanha no hospital ali as mensagens. E nós queremos que você seja bem instruído, porque diz que se você for bem instruído a respeito da mensagem de Jesus, todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Então, olha, esse é o nível, que Jesus quer nos levar a ser igual a Ele, semelhante a Ele. E ele diz que se você for bem instruído a respeito dos ensinos dele, você será como ele. Então vamos lá, a nossa ministração, a continuação, hein? Essa é a segunda parte da nossa mensagem. Wilson, vamos repetir algumas coisas da outra semana e depois dar continuidade. Feliz é a pessoa que, tendo descoberto que o Pai enviou seu Filho amado ao nosso mundo para ser o comandante da salvação, segue pelo caminho por onde o próprio comandante apontar. Você é essa pessoa? Você encontrou, foi revelado a você Cristo como comandante, como chefe, como salvador. Então, feliz é essa pessoa, comandante da salvação. E ele aponta um caminho, aliás, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora nós queremos segui-lo, pelo caminho que ele apontar, pelo caminho que ele traçar. Feliz é a pessoa que deleita-se. Que deleita-se simplesmente em sentar-se a seus pés e receber as palavras santas que ele profere. Amém? Amém. Então, feliz essa pessoa. Sentar aos seus pés é um termo no qual a pessoa que
ela reconhece em Cristo como mestre. E sentar aos pés é tomar uma posição de aluno, aprendiz. Essa é a ideia que fala de sentar-se aos seus pés. Veja Deuteronômio 33, 3. É um texto tão antigo, mas que verdade, né? Na verdade, ama os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem as tuas palavras. Então, isso aqui parece novo, parece o Evangelho. Agora tirado um texto da lei de Moisés, mas aqui é puro Evangelho. Amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Olha que lindo o Senhor falando que aqueles, os que são dele, os que o amam, os que creem, os que o seguem, eles têm essas pessoas como bem próximas, né? Que lugar mais próximo a gente tem da nossa mão? Estão nas mãos, todos os teus santos estão nas tuas mãos. E essas pessoas, como que eles tomam uma posição? Olha a posição dos que estão na mão do Senhor, dos que pertencem a Cristo. Eles se colocam aos seus pés e aprendem das tuas palavras. Eles se colocam, essa é a sua posição feliz, abençoado. São os discípulos, os que reconhecem a Cristo como o Senhor, o Mestre, e se colocam nessa posição de aprendiz aos seus pés, para receber as palavras e aprendem as suas palavras. E olha só, Cristo, ele é o mestre dos mestres. E é certo que se você se colocar aos seus pés para ouvir e receber a sua palavra, ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar, não é uma coisa assim só teórica, não. É uma coisa teórica e prática. Porque ele diz que você vai ser igual a ele. Seremos iguais a ele. Essa é a posição, essa é a diferença. Não é? A diferença em que se você segue a Jesus, ele tem essa capacidade, ele é o professor, né? E não tem ele tem a ajuda, o Espírito Santo também, que prometeu que ia enviar para mim, para nós derramar em nossos corações o seu Espírito. Então não tem quem vai ser reprovado. Não tem quem não vai passar. Todos. Ele tem essa incumbência, esse propósito, e ele é apto para fazer isso. Você vai ser como ele. Seremos iguais a eles. Receberemos a mesma vida dele, as virtudes dele. E ele vai trabalhar, porque ele trabalha no nosso, onde tem que ser trabalhado. As palavras de Jesus, elas são poderosas porque ela vai atuar no seu interior, lá no coração, lá dentro de nós. E ela vai transformar de dentro para fora. Vamos lá. Estamos aos pés. Mestre, fala. Vamos ouvir as palavras do Mestre. Quando pregou aqui na terra, muitos disseram: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? João 7, 46, 47. Ok? Essas palavras aqui, os fariseus seriam aqueles que tinham a incumbência de ensinar, né? Na época de Jesus. Mas eles não, os olhos deles, eles que eram os mestres do ensino, eles não conseguiam enxergar em Cristo o Messias, o Salvador. E eles, enciumados com as pessoas os discípulos, aqueles que iam ouvir Jesus, aqueles que iam a Cristo se colocar como alunos, eles inconformados disseram essa palavra: será que vocês também foram enganados, achando que Jesus era um falso mestre, que eles eram os verdadeiros, e eles chamando as pessoas de enganadas,
Será que vocês também foram enganados por esse homem? Mas aquelas pessoas, os discípulos, aqueles que se assentaram aos pés, responderam para eles assim: olha, ninguém, nunca, ninguém jamais falou como este homem. Aliás, essas pessoas que receberam a ordem, eles deram ordem para ir lá prendê-lo. Eram soldados, talvez. E eu já comentei na semana passada, o erro daqueles homens que foram lá para prender Jesus é que, escutaram um pouco, resolveram escutar. Como se diz, deixa Jesus estava dando uma explanação, falar alguma coisa, vamos sentar aqui, vamos ficar quietos, depois que ele acabar, depois que ele falar, a gente vai lá e prende ele. E eles ouviram Jesus, ficaram impactados com a palavra de Cristo. Jesus, certamente com as palavras, tocou naqueles homens, que eles foram lá para buscar um enganador, para prender um falso profeta, um enganador. Eles não conseguiram cumprir aquela missão e voltaram para os fariseus e falaram assim: olha, cadê o homem? Vocês não trouxeram? Cadê ele? Falaram assim: não deu para prender ele, porque olha, nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Jamais alguém falou com este homem. Eu espero que você que escute a Cristo, você que ouça as palavras de Jesus, que você também possa ficar impactado e também venha chegar a essa conclusão, que Jesus fale tão forte, tão poderosamente ao seu coração, e você fala: olha, nunca ouvi ninguém falar como esse homem. É impressionante as palavras de Jesus, que não, é inigualável. Ninguém é semelhante a ele, ninguém fala como ele, ninguém tem a autoridade que Jesus tem. É sentar, ouvir e escutar, receber a palavra, e essa palavra transforma. Essa palavra penetra, essa palavra quebranta, essa palavra muda. Isso aconteceu comigo, aconteceu com todos os que são discípulos. Aí o que vai acontecer, você também se tornará, fará dele o seu mestre. E agora a gente se assenta aos seus pés e recebemos a sua palavra. Continuando, Wilson. O motivo é que jamais homem algum viveu como ele. Sua palavra tinha poder por ser ele próprio a palavra. Jesus gera fé pela revelação de si mesmo e por essa mesma manifestação nos faz semelhante a ele. Nunca houve vida como a dele, nunca houve morte parecida como a dele, nunca houve alguém tão amoroso e perfeito como ele. Amém? Olha, não foi só Jesus que foi crucificado em uma cruz. A crucificação era uma morte muito comum na época de Cristo, aplicada para os piores bandidos, para aqueles revolucionários. Muitas pessoas morreram na cruz, mas olha, não tem como Jesus. A morte de Jesus na cruz marcou a humanidade. O mundo passa a se contar antes e depois dele. Não foi algo normal, algo comum, algo corriqueiro. Jesus tem a primazia. Ninguém é igual, ninguém é parecido com ele. Nunca. Não, em toda a sua vida ele foi sincero, gentil, extremamente bondoso, mas sem deixar de ser prudente. Não tinha medo de nada e de ninguém. Sabia que toda a sua vida estava predestinada. Amém. Eu quero deixar aqui o segredo, um dos grandes segredos da vida de Jesus, que é um grande segredo para mim e para você. Se você quer ter uma vida igual, semelhante a de Jesus, aprenda como Jesus. Jesus sabia que toda a sua vida estava predestinada. A predestinação
que muitos querem arrancar. Alguns chegam até a dizer que isso não é bíblico, e é tão bíblico a palavra. É crer que Deus já traçou um plano do começo ao fim para a minha vida, para a tua vida. A nossa vida já tem um começo, meio, fim, um propósito. E Jesus sabia que tudo, ele vivia, Jesus mais que ninguém vivia a predestinação divina. Tudo que acontecia com Jesus, ele entendia que era o plano, o cumprimento da vontade do Pai, as coisas estavam já determinadas, o que haveria de acontecer, as curas que ele haveria de fazer, as pessoas que haveriam de ser impactadas com ele, as pessoas que iam se aproximar, que haveriam de ouvi-lo, as casas onde ele haveria de entrar, as curas que ele haveria de fazer. Então é uma vida, crer nisso, na predestinação divina, é algo maravilhoso. É um discípulo. Eu não sei nem como você vai ser discípulo de Jesus se você não crê na predestinação divina. Porque o exemplo é Jesus. Ele vivia isso. Vivia isso. E até o último instante, o último dia, o último momento, o fim, ele sabia tudo que haveria de acontecer com ele, vinha do Pai. Era um plano, era um propósito do Pai. Continuando, ser discípulo de Jesus é ser igual a Ele, é crer no que Ele cria, é viver o que Ele viveu. Vamos lá. Lembrem-se, amados, que assim como vocês querem que Ele seja seu mestre, Ele igualmente anseia que você seja discípulo dele. Amém. É o desejo e eu também quero, você também quer, então vamos lá. Vamos nos assentar aos pés. Assentar é reconhecer a grandeza, a autoridade dele, a palavra dele e receber. Isso é ser discípulo. Vamos lá. Este é o grande propósito do Pai, que Cristo seja o primogênito de muitos irmãos e formemos uma grande família em cuja face possa o Pai discernir a imagem do seu Filho unigênito em nós. Amém. É tudo que o Pai quer, né? Amém. É tudo a cara de Jesus. Eles todos parecem com... O Pai vê aquele povo que anda, que fala, que canta, que louva, que adora. E o Pai vê no rosto, em nós, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelo nosso viver, nosso comportamento. Olha lá, meu filho. Olha lá, estou vendo nela, estou vendo parecida com Jesus, igual a Jesus, na atenção, no cuidado, no amor. Esse é o propósito do Pai. Em fazer uma grande família de pessoas, de homens e mulheres parecidas com Jesus. E nós temos, sabe o quê? Crianças já parecidas com Jesus. Minha filha falou do meu neto. Quantos anos? 7 anos. Meu neto, que alegria que a minha filha me deu. Meu neto Vitório, 7 anos, falando de Jesus para os seus amigos. E parece que o negócio abriu a boca da escola e a coisa disparou que ele não conseguia parar de falar. E os amigos querendo saber, e ele falando mas por que? Eles estavam questionando com seus colegas, 7 anos, querendo saber, mas por que Jesus, se ele é tão poderoso, por que ele não saiu daquela cruz? Mas ele como? Por que ele não saiu daquela cruz se ele é tão poderoso? E aí, o meu neto, Vitório, 7 anos, explicando que o motivo era porque tinha um propósito, né? Era um sacrifício que ele estava oferecendo ao Pai. E assim foi, não sei as palavras direito, mas enfim, eu fico imaginando,
aquela classe de criança, dos amigos, ele se colocou numa posição de mestre e os outros aos pés ali ouvindo ele falar a respeito de Jesus. O céu, até as crianças, os filhos, gente assim, isso é que Jesus fez. Ele multiplicou dele mesmo, ele se multiplicou, ele faz um monte de pessoas iguais, parecidas, semelhantes a ele. Ser aquilo que o Pai nos predestinou para ser, podemos esperar que Ele fará isso acontecer, pois o Pai sempre faz o que planejou. Veja, então, se é esse o propósito, nosso Pai, ele não é um homem, não é frustrado. Ele não é frustrado, puxa, queria tanto e não consegui. Não, tudo que ele planejou se cumpre, ele está fazendo e vai fazer. Vamos lá, Romanos 8, 29. Wilson. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá vendo? Romanos 8, 20. Aqui tem a palavra predestinou. É bíblico, viu? É bíblico. Eu não sei como, outro dia eu ouvi um pregador, não vou falar o nome dele, ele falou que não existe predestinação na Bíblia. Não sei que Bíblia que ele aprendeu. E ele é famoso, viu? Porque aos que de antemão conheceu. Que antemão? Antemão, antes da gente existir. Quer passar no tempo mais passado? Antes de haver até o planeta. Antes de haver mundo. O Senhor já conhecia, os que de antemão conheceu. Eu, você, nós, os que vão viver, que vão vir. Também os predestinou. É como se ele falasse, eu quero isso, eu quero que isso aconteça. E quando o Pai determina, decreta que algo vai acontecer, quando o Pai decreta, aquilo acontece. E ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Que coisa linda, né, Wilson? Muito. O Pai determinou, eu quero que o Laerte seja conforme a imagem do meu Filho Jesus Cristo. O Pai predestinou, decretou isso. E o que está acontecendo? Essa palavra dita dele vai se cumprir, está se cumprindo na minha vida, como também na sua, ele disse a imagem do seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. E quantos irmãos Jesus tem? Você é um deles? Você que está me ouvindo? O primogênito, o irmão mais velho, o primeiro filho, mas entre muitos irmãos, iguais, semelhantes, parecidos com ele. Isso nos foi prometido em nome do próprio Jesus Cristo, cujo nome é justamente Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvar os homens de seus pecados significa resgatá-los a uma condição de pureza e de santidade igual a dele. Amém? Então até o nome de Jesus significa o Salvador. Ele veio com essa função de salvar. E o que é salvar? Salvar nós que estávamos perdidos. Sem Cristo, se você não crê em Cristo, se você não é discípulo de Cristo, se você não está aos pés do Senhor Jesus, aprendendo a sua palavra, então você está morto nos seus delitos e pecados. E a missão dele, o nome dele, do Salvador, Jesus, Salvador, significa Salvador, Cristo, Porque ele, Jesus, nome Jesus que é Salvador. Diz a palavra, porque ele recebeu esse nome de Salvador, porque ele haveria de salvar o seu povo, dos seus pecados. E o que é salvar? Significa resgatar-nos a uma condição de pureza e santidade igual a dele. Jesus, ao nos salvar, te salvar, significa dos pecados,
você sai de uma posição e se torna, para que você se torne semelhante, igual a Ele. Salvo é alguém que agora está sendo transformado dia a dia na semelhança e imagem de Jesus. Sabemos que é esse justamente o objetivo de vida do nosso Senhor, porque esse desígnio fica bem claro na última súplica que ele faz. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ok, então naquela oração famosa, de João 17, onde Jesus intercede as últimas palavras, ele faz uma oração em favor dos seus discípulos, né? Como mestre, pedindo ao Pai em favor de nós, e ele faz uma oração que nós sabemos que a oração de Jesus ali, ela foi 100% ouvida pelo Pai. E ele orou em nosso favor. Ele falou: Pai, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Santifica-os através da tua palavra. Por isso que você precisa ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é como se fosse uma água que vai nos lavando, nos limpando. Conforme você ouve, essa palavra entra, penetra, e ela vai tocar lá no coração, na ferida, onde tiver que ser tocada. E a palavra vai te lavar, te limpar e te purificar. A vida inteira, nossa, agora só nos resta estar aos pés, aprendendo das suas palavras. E ele falou: a sua palavra é a verdade. E ele intercedeu no 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha só, né? A favor deles, por eles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, santificados na verdade, tudo isso, ele está falando: Pai, faz essa obra, trabalha no interior deles, é Ele orando, Ele clamando para que eu e você sejamos como Ele, santificados como Ele é, transformados como Ele é. E é uma obra, nós só somos os receptadores, nós só recebemos. E Ele age, Ele faz, Ele envia a palavra aos nossos corações. E ao receber a sua palavra, ao receber Ele mesmo, receber Ele é receber a palavra, o seu ensino, você é santificado. E você se torna semelhante, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Vejam, então, que seu objetivo é santificar seu povo, tal como ele é santo, guardá-lo do mal como ele se guardou, e fazer com que eles sobrepujam o pecado como ele sobrepujou. Durante toda a sua vida, o Senhor procurou operar isso nos 12 apóstolos e nos demais que o seguiram. Amém? Começou lá com os 12, e hoje nessa lista está está você. Para que eles pudessem guardá-los, santificar como Ele é santo, guardá-los do mal. Ele falou: o Pai guarda-os do mal, e fazer com que eles sobrepujam o pecado como Ele sobrepujou. Isso é, vençam, não sejam escravos do pecado. Ah, que triste, né? É o homem que não é discípulo de Jesus, que não está aos pés e não recebe a palavra de Jesus, ele não tem força contra o pecado. E o diabo vem com as suas tentações, com as suas mentiras, com os seus enganos, e alguns são verdadeiros escravos do diabo, do pecado. Aquilo prejudica, faz mal, é nocivo, e a pessoa sabe, mas ela não... Aqui tal frase, né? Eu não consigo parar. Eu não consigo deixar. Aquilo faz mal, prejudica, é torpe,
é terrível, mas ele não tem força. Ele não consegue e entrega seu corpo, entrega para as paixões, para os vícios, né? Para os prazeres carnais dos mais inóspitos, dos mais imundos, as bestialidades que o homem chega a praticar com o seu corpo. Mas o discípulo de Jesus não. O discípulo, ele tem poder, ele consegue dizer, não quero isso, vou parar com isso, e para. Não aceito mais isso, fora com isso, chega disso, nunca mais vou ter essa atitude, vou praticar isso, não quero mais isso na minha vida. E ele fala, e a palavra, Jesus como está nele, e como ele tem a palavra de Cristo, a palavra opera, e ele sobrepuja. Jesus falou, vos dou poder, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno. E o que é isso? O que é pisar serpentes e escorpiões? É tudo que não presta, tudo que é nocivo, que é mal que o diabo vem te oferecer, você fala, não, sai, chega, para com isso. Isso é você pisar serpentes e escorpiões. E o que a serpente, esses animais querem injetar seu veneno para te destruir a sua vida, e eles não vão injetar essa porcaria, não vão injetar isso em você, te escravizar nessa prática nociva, sentimentos de ódio, vingança, raiva. Isso é o escorpião lá, o veneno da cobra. Ele vai, fala, xinga, se vinga, esse que vos deu poder. E Jesus sobrepujou o pecado. Satanás não teve domínio sobre a vida de Jesus, e Jesus também nos quer dar a mesma vitória dele, para que a gente também possa resistir ao pecado. E a Bíblia fala, você resiste e ele fugirá de vós. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João 17,15. Que palavra poderosa, né? Ele está falando, pai, não quero, porque senão iam criar uma cidade, um país chamado Cristolândia. Todos os cristãos iam viver naquela cidade. Eu quero viver na Cristolândia. Tem aqui em São Paulo, a Cracolândia. Um lugar lá, só aqueles que são chegados no vício, no crack, nas coisas. Vai lá, tem nós estamos em São Paulo, a Cracolândia. E Jesus não pediu, pai, não tira eles do mundo não, deixa eles lá vivendo, né? Na sua área, na sua quebrada, no seu lugar. Mas, pai, livra eles, os meus discípulos, não tira eles do mundo, mas livra-os, guarda-os do mal. Guarda eles do mal. Seus irmãos em espírito são como verdadeiros irmãos, e seus amigos como verdadeiros amigos para eles. Bem, olha só, Jesus nos compara, nos chama de irmãos. E já vos tenho chamado, não nos chamamos de servos, disse o Senhor Jesus, mas amigos. Ele nos trata de uma maneira tão íntima, de uma maneira tão chegada, que ele nos faz sentir realmente em casa, na casa dele, com ele. Nos chama a mim e a você de amigo, de irmãos. As metáforas que usa em seu ensino sugerem a mesma coisa. Os ramos enxertados recebem da seiva da planta, do mesmo modo que os naturais do caule. Os membros do corpo são todos da mesma natureza que o cabeça. Ele faz comparações para a gente entender como é que nós somos, como é que nós estamos. Ele falou que ele é o cabeça e nós estamos no corpo dele.
E ele nos compara, por exemplo, como uma árvore. Ele falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. E todos os ramos em mim, né? Quando o ramo, existe a árvore, o tronco, né? E os ramos que são colocados na árvore, os ramos são igual à árvore, faz parte da árvore, recebe da mesma alimento, da mesma, mesmo nutriente que alimenta desde lá debaixo da raiz, vai também para os ramos. Então, são todas metáforas que ele quer nos mostrar, que nós estamos nele, ligados nele, ele é o cabeça, e nós somos os membros, e membro precisa um do outro, né? Somos uma grande família. Olha só, queria tanto te conhecer. Nós temos membros, você, gente que nos ouve, que nos assiste, que eu nem sei, nem te conheço. Por isso que a gente faz aquele desafio. Você entra nos nossos canais, no final aqui tem e-mails, pode colocar mensagens, e você pode até vir assistir uma reunião presencial. Estamos, graças a Deus, que o povo de Deus está voltando para a igreja, né? Agora as igrejas estão podendo receber, as pessoas estão voltando para as igrejas, os membros estão deixando, que é tão importante, as crianças voltando para as igrejas, o pessoal louvando, aquele povo, adorando, celebrando presencialmente, né? E você também, a gente continua usando também os meios digitais, tem o YouTube, né, que você pode ouvir as nossas mensagens, faça a sua inscrição, nossos números ali, deu uma parada nos números dos inscritos, você que ouve, vai lá no YouTube, faça a sua inscrição, quero ver o número subir essa semana, hein? E o sininho lá, para você receber as mensagens, se inscrever, a fazer a sua inscrição, e a partir de segunda-feira, e se eu tiver o teu WhatsApp, meus amigos mais chegados, eu quero que você seja chegado com meus amigos mais chegados, que eu tenho o telefone, o WhatsApp, eu já mando antes, você já recebe em primeira mão, a mensagem tal, que eu já envio, mando para vocês, somos uma grande família, né? Mas também você precisa de um lugar físico, não fique só na internet, só dessa forma, congregar, estar junto com os irmãos, com pessoas, isso também faz parte da vida cristã. Deus usa todas as coisas, mas nada se assemelha à presença, o culto presencial. E logo já vamos estar podendo nos abraçar. Eu ouvi falar que é outubro. Eu ouvi falar que então, há uma previsão aí de que em breve até a máscara vai desaparecer aí, já está. As pessoas voltam àquela vida normal, de a gente poder se tocar, abraçar, né? E é isso aí. Continuando. É para nós a mais aprazível expectativa que já somos e seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, quer dizer, Deus está trabalhando agora, a gente não está pronto, mas nós estamos sendo transformados na imagem e semelhança de Cristo. Agora, somos filhos de Deus, Ele já habita, está em nós, nos derramou o seu Espírito, isso é uma maravilha, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque esse corpo aqui vai ter uma hora, imagina o dia que a gente vê Jesus face a face, quando ele se manifestar. Manifestar significa tornar visível. Agora nós caminhamos em fé, crendo naquilo que... Isso é fé, crendo naquilo que eu não vejo, mas os olhos iluminados a gente
vê pela fé. Mas quando ele se manifestar, sabemos que quando ele se manifestar, olha que esperança maravilhosa, né? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Veja só, vai ser quando ele se tornar visível, a nossa vida, olhar para nós vamos ser tão completo, tão parecido com Jesus, que vai ser uma coisa tremenda. Seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. É coisa do mistério do céu. Como é que vai ser aquele nosso novo corpo que a gente vai receber e que aí vai se completar? Nós estamos sendo transformados, moldados nessa semelhança. Isso já está acontecendo agora, mas vai ser uma coisa linda, a nossa imagem e semelhança com Jesus. Essa é a predestinação. Esse é o fim que o Senhor determinou que vai acontecer. E nós, a cada dia, o Senhor vai trabalhando para a gente ficar mais parecido, mais igual a Jesus, como Ele, ser como Ele. Esse é o alvo, essa é a proposta. Bem, irmãos, o que poderíamos esperar e o que Deus nos prometeu já foi visto, pois os discípulos foram como seu mestre. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Isso foi algo que aconteceu, que falaram as pessoas, né? Na época dos discípulos, a intrepidez, a ousadia de Pedro e João. Pedro e João eram muito íntimos, muito próximos a Jesus. Esses é aqueles que estavam sempre aos pés, assentados. E por estar aos pés e ouvindo Jesus e recebendo de Jesus, era notório a semelhança que eles tinham de Jesus. As pessoas falavam dele, eles ainda que eram iletrados, incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam estado com Jesus. Essas pessoas que reconheceram são pessoas que viram Jesus, certamente. E depois viram Jesus. E depois viram Pedro e viram João. Não tem dúvida. Eles viram em Pedro e João Jesus. Era como escutar o Pedro, escutar o João, estar junto com o João, era como estar com Jesus. Reconheceram que havia estado com Jesus. E aí? Aí para nós, que as pessoas possam também, ao ver, ao escutar, você falar, ao escutar você tocar, ajudar, amparar, falar, ofertar, as pessoas possam ver, não, a gente pode ver Jesus. Olha, se existiu Jesus, se houve uma pessoa que deve ser parecido com esse homem. Eu posso me alegrar de conhecer tantas pessoas, conheço quantas pessoas que eu posso dizer, não, é igual, esse é igual a Jesus, aquela é igual a Jesus. Pessoas que a gente vê Cristo na atitude, no gesto, no amor, que é aquele prazer em estar junto, em estar com eles, em ir ter com eles, recebê-los na nossa casa, gente parecida com Jesus. A semelhança era evidente, e eles próprios não tinham também nem por que escondê-la, foram chamados de cristãos. Todos os santos de Deus, uns mais, outros menos, conforme a devoção do discípulo, demonstra as características dele. Deixa eu dizer, esse termo cristão, com o tempo, as pessoas começaram a chamar os discípulos de cristãos. Aí surgiu. De fato de eles serem tão parecidos, tão igual a Jesus, foi aí que nasceu. Jesus não tem no Evangelho nenhuma palavra, vocês vão ser chamados de cristãos.
Não está. Mas esse título de cristão veio do mundo, do Império Romano, veio os cristãos, a atitude daquelas pessoas que agiam da maneira, começaram a chamar, e até o termo cristão, no original, a ideia é pequeno Cristo, um pequeno Cristo, cristão, semelhante a Cristo, parecido com Cristo, um pequeno Cristo. E assim o mundo começou a rotular os seguidores de cristãos. Cristão parecido com Jesus, igual a Jesus. Fala como Jesus. Há leves toques do Pai em todos os herdeiros da salvação, que os fazem se sentir pertencentes à família de Jesus, pois não conseguiriam desenvolver tais características sem que lhes tivesse sido concedido um novo nascimento do céu. Amém, né? Essas características, porque há uma obra tão maravilhosa, divina de Deus no nosso interior, no teu coração, um novo nascimento. O Espírito Santo é derramado, seus olhos passam a ser iluminados. Há uma obra no interior, quando você recebe a Cristo, quando você diz, eu quero, eu aceito, eu me entrego, o Senhor faz uma obra, começa uma obra de santificação, uma mudança no nosso interior, que vai refletir a luz, não tem como isso não acontecer, a luz de Jesus, né? Vai refletir a imagem de Jesus em você. Cristo está de fato em todos os membros de sua igreja. Sua vida continua a ser escrita na vida dos seus discípulos. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Veja que Jesus aqui dizendo que, ó, assim como eu, vocês também vão ser, né? Eu venci, vocês também. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. E ao vencedor, você vai se assentar comigo no meu trono. Olha só, que já pensou a gente no trono, no reino de Deus, com Jesus nos dando a coroa na nossa cabeça, nos coroando. Olha só, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Que honra, hein? Como Jesus nos quer fazer, quer dar tudo que Ele tem, tudo que Ele recebeu, repartir conosco. Assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. O discípulo de Jesus vai sendo lapidado com passos firmes em direção à imagem de Cristo. E mais, tenham vocês pouca capacidade ou nenhuma, não importa. Ele leva a aprender até o ignorante. Amém, glória a Deus. Há certas coisas que eu já tentou alguma coisa que você desistiu porque não dá para aprender, né? Há certas coisas que a gente fala, não tem jeito, eu não nasci para isso, não dá, para mim não dá, desisto, porque eu não consigo fazer isso. Agora, ser semelhante a Jesus, olha só, quem vai fazer isso não é você, é Ele em você, e Ele vai fazer. Você pode ter certeza, né? Mas eu não tenho capacidade, mas Ele tem. E amém, glória a Deus, não é pela minha força, minha capacidade. Eu não estou confiando em mim, mas nele, na capacidade dele. Não importa. Ele leva a aprender até o ignorante. Até o ignorante ele ensina. Ele é mestre, né? Ele é mestre, ele sabe como tocar, como ensinar. Deixa eu aproveitar e me lembrei de você, meu primo, José Possar. Eu tive uma época que eu era ruim em português, mas não tinha jeito. Eu chamava ginásio na minha época, né? No segundo ano do ginásio. Português, análise morfológica, aquilo para mim era a dificuldade que eu tinha. Né? Aí o que aconteceu? O meu primo, o José Possar, passei uns sábados e ir lá estar com ele, alguns
dias que eu estive com esse meu primo, que ele era mestre em português, né? Nada como aprender de um mestre. Umas aulas que o meu primo me deu, aquilo que era tão difícil, tão, para mim, difícil entender, né? Análise morfológica, época com os ensinos, aquilo ficou, é como se os olhos abriram, entendendo aquilo, como quando a gente recebe a instrução pelo mestre, alguém que ensina, aonde que eu estava tropeçando, como fazer, tratar com o verbo. Ele me falou assim, você tem que falar com o verbo. O verbo que tem a resposta. Pergunta para o verbo, aí você vai saber. Aí ele me deu as instruções, beleza. Então aí passei, nunca mais tive problema em português. E assim como outras matérias também. Quando a gente chega assenta com o mestre, alguém que tem aquela habilidade e ensina, esse é Jesus. Né? Ele não tem, até o ignorante, ele aprendeu, eu era um ignorante em português. Até que eu sentei com o mestre, e ele me ensinou, e aí a coisa mudou. É o que Jesus vai fazer com você. Ensinar você a ser santo, a vencer o pecado, a ser vitorioso, a ser próspero. Porque ele ensina tudo, todas as coisas, como falar, como se comportar, como conquistar as coisas. Ele e até como namorar, até isso, como você achar, você encontrar, vai te orientar nessa parte também, do ensino, do trabalho, todas as áreas Jesus é mestre. E você sentando aos pés dele, ele vai te instruir em todos os caminhos. É que você não sabe quão bem ele consegue ensinar, pois consegue ensinar de tal modo que mesmo aqueles que acham que não tem como aprender em pouco tempo, são instruídos em sua escola. Amém. Amém? Oh, aleluia. Então, já se matriculou? Na escola tem que matricular, né? Fazer sua matrícula. Né? E tudo começa com a matrícula, entrar na escola. E assentar seria tomar a sua cadeira, né? na escola. Aí você precisa fazer a sua matrícula. Receber a Cristo, tomar uma decisão como teu Senhor e Salvador. Dizer, eu quero te seguir, eu vou te seguir. Ensina-me a tua palavra, o teu caminho. Eu acho que dá para mais um. Vamos lá. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Olha que texto, eu vi, olha, é um texto conhecido, está na Bíblia, mas eu vi essa semana, fazia muito tempo que eu não meditava nisso, e eu lembrei do meu... Olha, eu era assim, olha como era, eu estava embrutecido e ignorante. A minha época, na minha adolescência, sem Cristo, foi na adolescência que Jesus me encontrou. Ele fez o convite e eu recebi o convite de Jesus. Mas eu estava assim, embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Mas aí Jesus falou no meu coração. Eu fui numa reunião, numa casa, Rua Poá, chamava Eco. Estudar, compartilhar e orar. Dirigida pelo pastor Paulo Solonca, já na glória com Cristo. E eu fui naquela casa, naquela reunião, aí o Senhor abriu meu coração. Todavia tomei uma decisão, todavia agora estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória.
Já tomou tua decisão? Já fez tua matrícula? Faça isso, não deixa passar essa noite, esse dia. Quem mais? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Eu gostaria de orar. Pai, oh Senhor, obrigado, Senhor, por esse mestre, mestre dos mestres. Obrigado porque nós temos Cristo. Obrigado por que, recebendo a Cristo e fazendo de Cristo nosso mestre, nós somos, Senhor, alunos, nós somos discípulos. E obrigado, Senhor, porque o final de tudo isso está acontecendo e vai acontecer. A nossa transformação na imagem e semelhança de Cristo. Pai, rogo, Senhor, por esse momento, rogo por esses ouvintes e também quero abençoar, Senhor, a nossa nação nessa Semana da Pátria. Pai, opera, Senhor, venha, Senhor, trazer, Senhor, independência para o Brasil. Oh, Senhor, afasta a morte e traga, Senhor, salvação. Traga, Senhor, iluminação aos nossos governantes. Senhor, traga iluminação, Senhor, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Senhor, salva-nos, Senhor. Ó Deus, venha sobre nós a graça, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e as consolações do Espírito Santo estejam, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Que possamos ter, Senhor, uma semana iluminada, uma semana de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Aqui tem a nossa mensagem, o e-mail, nosso endereço, Avenida Senador Roberto Simonsen, 743, aqui em São Caetano, estamos na sala 11. Faço o convite para a próxima reunião, você vir aqui, entrar em contato conosco no LP Souza. Queremos saber mais sobre você. Boa semana, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Amém.